Do ano da peste de 2021 e hoje é sábado, dia 28 do mês do cachorro louco, que está acabando finalmente. O filósofo Teofrasto, que viveu na Grécia Antiga entre os anos 372 e 287, foi o melhor aluno de Aristóteles na escola que ele mantinha em Atenas, que tinha o nome de Escola Peripatética. Escola peripatética, em grego, fazia referência àqueles filósofos que andavam por toda a Magna Grécia ensinando os seus conhecimentos, fosse em praça pública ou fosse nas praças, nas ágoras das cidades. Lembrando que Aristóteles foi o preceptor de ninguém mais, de ninguém menos que Alexandre da Macedônia, que veio a ser Alexandre o Grande, que conquistou aos 33 anos o maior império que um homem havia conquistado até então sozinho. Ele saiu da Grécia e foi até a Índia. Muito bem. Quando Aristóteles morre, é Teofrasto que fica como diretor da escola criada pelo grande mestre, e ele, que nasceu na ilha de Lesbos, cunhou uma frase que atravessou os séculos, que diz assim: um orador sem critérios é como um cavalo sem freios. E foi mais ou menos essa cena descrita pelo Teofrasto há mais ou menos 2.500 anos, que centenas de pastores assistiram hoje, durante um encontro nacional da categoria, reunido na cidade de Goiânia, quando o nosso capitão adentra o recinto, havia sido convidado, ele pega o microfone e faz um discurso de meia hora. Como sempre, o nosso presidente capitão abriu seu discurso fazendo a mesma narrativa que se tornou o mote de todas as suas aparições públicas, que as urnas eletrônicas são fraudadas. Sempre sem provas e dizendo que um dia apresentará provas. Ele, pegando o microfone e se dizendo ungido pelo Deus de Israel, ele foi elevando o tom de voz, que eu acho que ele deve ter ensaiado na noite anterior, e fez um exercício de futurologia e disse, abre aspas, 3 alternativas para o meu futuro: estar preso, ser morto ou a vitória. Imediatamente, não passou mais de um minuto, no meu celular toca um zap do nosso Senhor Jesus Cristinho. Pois muito bem. O nosso Senhor Jesus Cristinho, que todo sábado, como vocês sabem, ele se desprega da cruz e vem na terra para ver como é que andam aqueles seres, né, aqueles homens e as mulheres que foram criadas pelo seu Pai, do barro, à sua semelhança, para ver como é que eles estão por aqui, me zapeou dizendo apenas uma frase rápida que eu vou ler para vocês. Avisa ao capitão que o vestibular para Deus está encerrado ad eterno. E desejou um feliz final de semana para todos nós. Bom, então vamos voltar hoje aqui na nossa anal da língua portuguesa e que ela continua ancorada em terras lusitanas e visitamos hoje os versos do poeta Gastão Santana Franco da Cruz, conhecido como Gastão Cruz, que nasceu na cidade de Faro em 20 de julho de 1941. Completou, então, 80 anos. Né? Gastão Cruz, como poeta, seu nome apareceu inicialmente ligado à publicação coletiva de um grupo chamado Poesia 61, que praticamente renovou a linguagem poética dessa década para frente. A obra de Gastão Cruz, A Rua de Portugal, em 2004, ganhou o prêmio de Poesia da Associação Portuguesa de Escritores. Em 2009, o seu livro de poema A Moeda do Tempo também ganhou o prêmio Correntes de Escrita. Em 8 de novembro de 2019, ele foi agraciado, então, com o título de Grande Oficial da Ordem de Infante Dom Henrique, um dos mais altos prêmios
em terras lusitanas. Eu vou ler para vocês 2 poemas desse renovador da poesia portuguesa na década de 60. E o primeiro poema tem como título Nas Muralhas do Mar e diz assim: qual dentre as primeiras do dia a imagem da gruta, onde a voz se repercute, o tema do extenso poema, falhado tal o autor o dizia, ansiosamente prostrado na adoração da morte do seu corpo esgotado. Pela algivez das águas não sobrava nenhum tempo vivido entre as muralhas gerais dessas cidades. Assim como uma vaga suicida, marcado pela água, o corpo a gruta, tal voz a imagem refluía. Esse poema é do livro O Pianista, editado em 1984. O segundo poema tem como título Peregrinos e diz assim: toda essa gente dos transportes públicos, diariamente em trânsito precoce, mover em sentido único um corpo que arrefece. Viste passar espectros vindos do espelho, informe em que também te vês romeros. Quem sois vós que destruís a vossa imagem desistindo dela? Filhos fostes trazidos na corrente do fogo, regressais, e regressais ao presente, e chamai-vos ninguém. Esse poema é do livro Óxido, lançado em Lisboa em 2015. Só a poesia nos salvará. E que nos salvem dos cavalos sem freios. Beijos a todos e a todas e até amanhã.